E o plenário do Supremo retoma nesta quinta-feira o julgamento de ações que discutem a aplicação da taxa referencial, a chamada TR, para a correção monetária de débitos no âmbito da Justiça do Trabalho. Ontem, o relator ministro Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade da taxa. Em discussão, a aplicação da taxa referencial, a chamada TR, para a correção monetária de créditos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 4 ações, 2 ações declaratórias de constitucionalidade e 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas sobre o tema. No fim de junho, o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que o assunto seja discutido. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes começou o voto relembrando que a reforma trabalhista estabelece a aplicação da TR, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem determinado o afastamento dessa taxa para que seja aplicada um outro índice, o IPCAE. Apenas em 2015, o plenário do TST, na arguição de inconstitucionalidade 479, em sessão de 4 de 8 de 2015, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177, na parte em que ele regulamenta a incidência da TRD acumulada no período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento a título de índice de correção monetária. E definiu o IPCAE como fator de atualização de créditos trabalhistas. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que, por ser um tema complexo, o mais prudente seria deixar essa matéria no plano infraconstitucional. Depois, relembrou a jurisprudência do Supremo sobre essa questão de aplicação da TR como índice de indexação. A judicialização da matéria levou à edição, como sabemos, da súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista, portanto, as sucessivas controvérsias que continuaram. Para Gilmar Mendes, não é adequada a aplicação da TR para a correção de créditos trabalhistas e de depósitos recursais. Para o ministro, deve haver uma harmonização desses índices para evitar a insegurança jurídica. Enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, o STF deve, nesta sentada, a meu ver, estabelecer quais dos 3 cenários entende-se constitucional. Mas não basta afastar a TR. O ministro Gilmar Mendes entendeu que até que o Congresso defina outro índice para a correção de créditos trabalhistas e de depósitos recursais na Justiça do Trabalho, devem ser aplicados os mesmos índices utilizados nas condenações cíveis. Sendo assim, presidente, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição dos dispositivos impugnados nestas ações, determinando que o débito trabalhista seja atualizado de acordo com os mesmos critérios das condenações cíveis em geral. Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões do mercado e quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic em substituição à TR e aos juros legais para calibrar de forma adequada, razoável e proporcional à consequência deste julgamento. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes.